Pista 12. Em vista desses fatos, podemos compreender a exortação de Cristo para regozijar-nos quando escarnecidos e acusados falsamente por sua causa. As crianças passam indiferentes por um pomar estéril, mas, se está carregado de frutos, imediatamente atiram pedras para roubá-lo. O mesmo acontece com os homens. Enquanto seguimos a multidão e agimos como ela age, não somos molestados. Mas, assim que fazemos o que as pessoas reconhecem em seu íntimo que é certo, transformamo-nos numa reprovação vivente para elas, ainda que nunca tenhamos proferido uma só palavra de censura. Com o objetivo de justificar-se a seus próprios olhos, começam a encontrar faltas em nós. Sob este ponto de vista, os que estão mais próximos de nós, quer no lar ou no trabalho, são mais críticos do que os estranhos com os quais não temos qualquer relação. Mas, seja qual for a causa destes sofrimentos, devemos congratular-nos por eles, pois mostram que estamos agindo bem e para nosso progresso espiritual. Prossigamos sem desfalecimentos e com paciente perseverança em fazer o bem. Carta número 73, dezembro de 1916. Inventário espiritual durante a Estação Santa. Cristo comparou as almas aspirantes do seu tempo aos administradores que receberam um certo número de moedas do seu senhor e imaginaram com elas aumentar o capital confiado aos seus cuidados. Podemos entender por esta parábola que todos os que aspiram servi-lo devem usar os talentos que lhes foi dado por Deus, de tal maneira que possam mostrar o lucro que obtiveram no desenvolvimento da alma, quando, no devido tempo, forem chamados a prestar contas da sua administração. Essa contabilidade, no que se refere à maioria da humanidade, é adiada até o dia da morte, quando as pessoas se deparam no purgatório para oferir o resultado das ações praticadas no corpo, quer sejam boas ou más. Mas, o que pensaríamos de um homem que conduzisse os seus negócios de maneira displicente? Não nos pareceria que estaria navegando diretamente para a falência se não equilibrasse as suas contas, inventariasse os débitos e os créditos anualmente? É evidente que seu fracasso nos pareceria merecido por sua negligência. Se considerarmos o valor de um sistema e o benefício de constantemente saber a situação dos nossos negócios materiais, da mesma maneira, deveríamos considerar determinados métodos relativos aos assuntos espirituais. Deveríamos ser mais circunspectos na conduta dos assuntos celestiais do que na dos mundanos, pois nossa prosperidade material não é mais do que um lampejo na noite, se comparada com o bem-estar eterno do espírito. Aproximamo-nos do solstício de inverno, que é o começo de um novo ano sob o ponto de vista espiritual, e contemplamos a nova efusão de amor do nosso Pai Celestial através do Cristo Menino. Portanto, esta é a melhor época para fazer um inventário e avaliar como empregamos as ofertas de amor do último ano, como trabalhamos para reunir um tesouro no céu. Obteremos um grande benefício se agregarmos este suprimento ao próprio Espírito e no momento mais propício, pois há um tempo para semear e há outro para colher. Tudo que está sob o sol tem uma época favorável para ser realizado com maiores probabilidades de êxito. As estrelas são as marcadoras celestiais do tempo. Delas procedem as forças que nos influenciam através da vida. Na noite de Natal, de 24 a 25 de dezembro à meia-noite, no lugar onde habitamos, verificaremos que a retrospecção e as resoluções tomadas nessa ocasião para o Ano Novo serão mais eficazes. Em Malte Eclígia e nos vários centros de estudo, celebra-se o serviço da meia-noite na Noite Santa, e os estudantes que trabalham nesse serviço ficam, por essa razão, excluídos da sua retrospecção da meia-noite. Alguns não poderão praticá-la naquele momento por várias razões. Para todos esses estudantes, qualquer hora da noite ou do amanhecer terá a mesma eficácia. Unamo-nos todos nessa noite numa aspiração espiritual concentrada,
e que cada estudante rogue, não só pelo seu próprio crescimento anímico para o próximo ano, como também, unido a nós, pelo desenvolvimento coletivo do nosso movimento. Todos que trabalham na sede mundial solicitam seus pensamentos de ajuda. Se todos canalizarem pensamentos de amor e fraternidade nessa ocasião, podem ter a certeza de receber uma bênção individual e coletiva, assim como ter um ano espiritualmente próspero. Carta número 74, janeiro de 1917. Todo desenvolvimento oculto começa no corpo vital. Um amigo que há alguns meses vem fazendo o curso por correspondência, escreveu-me recentemente pedindo um esclarecimento sobre um ponto que lhe causa alguma preocupação. Como esta dúvida pode ocorrer a outros estudantes que não tenham oportunidade de expressá-la, resolvi destinar esta carta para esclarecê-los. O assunto será de grande utilidade, mesmo para os que não o tenham observado sob o ponto de vista do nosso amigo. Ele não pretendeu censurar, mas disse que solicitou o curso por correspondência com a esperança de obter algo de interesse para o seu posterior desenvolvimento oculto. Em vez disto, recebe mensalmente um pequeno sermão amável, e ainda que admita que isso possa ser útil para os principiantes e até para os estudantes adiantados, pergunta onde está propriamente a instrução. Outras filosofias prescrevem certos exercícios que ajudam os seus alunos, e pergunta se podemos oferecer-lhe alguns que desenvolvam sua faculdade de escrever. Não podemos fazer isso. Os ensinamentos Rosa-Cruzes aplicam-se mais ao progresso espiritual do que à prosperidade material, e não sabemos de qualquer exercício oculto que possa trazer fortuna, quer diretamente, quer por um estímulo anormal de um talento latente. Mesmo que pudéssemos oferecer isto, não o faríamos, pois usar para tal fim um poder oculto seria realmente magia negra. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos virão por acréscimo, disse Cristo. E nós nunca nos enganaremos se seguirmos o seu conselho. Se o nosso amigo quer desenvolver uma faculdade latente somente para o bem, ele pode fazê-lo. E essa aspiração espiritual irá converter-se em realidade se for persistentemente executada e fortalecida pelo esforço físico através do trabalho. Desta forma, a pessoa alcançará o fim desejado sem necessidade de qualquer exercício oculto específico. Acerca das lições que são pequenos sermões amáveis, podemos dizer que assim parecem se lidas superficialmente. Mas, estudadas a fundo, há nelas uma grande substância de conhecimento oculto. Encerram um valor muito maior para o estudante do que os exercícios que o nosso amigo pede. Além disso, há método em nossa loucura ao dar os cursos dessa forma. Talvez isso não esteja ainda aparente para os estudantes, por isso procuraremos esclarecer melhor o assunto. Peço aos leitores que considerem o que se segue como uma comparação feita com um legítimo propósito, não como uma crítica. Além do fato que a Escola Oriental de Ocultismo baseia os seus ensinamentos no hinduísmo, enquanto a Escola Ocidental de Sabedoria adota o cristianismo, a religião do Oeste, há uma grande discrepância fundamental e irreconciliável entre os ensinamentos dos modernos representantes do Oeste e dos Rosa-Cruzes. Segundo a versão do ocultismo oriental, o corpo vital, chamado Linga Sharira, é comparativamente pouco importante, pois é incapaz de desenvolvimento como um veículo de consciência. Serve somente como canal para a força solar, prana, e é um elo entre o corpo físico e o corpo de desejos, chamado Kama Rupa, e também corpo astral. Este, dizem eles, é o veículo do auxiliar invisível. A Escola de Sabedoria Ocidental ensina como sua máxima fundamental
que todo o desenvolvimento oculto começa no corpo vital, e o autor, como seu representante oficial, tem estado constantemente empenhado, desde o princípio do nosso movimento, em reunir e disseminar os conhecimentos referentes aos 4 éteres e ao corpo vital. Muitas informações foram dadas no Conceito Rosa Cruz do Cosmos e nos livros que se seguiram, mas as lições e cartas mensais contêm os resultados das nossas investigações recentes. Constantemente estamos dissertando sobre este corpo vital, vital num duplo sentido, para que os nossos estudantes, conhecendo e refletindo sobre ele, lendo e considerando os pequenos sermões amáveis contidos nestas informações, possam, consciente e inconscientemente, tecer o dourado manto nupcial. Aconselhamos que estudem estas lições cuidadosamente ano após ano. Nelas pode haver algum cascalho, mas há muito mais ouro a procurar. Nossos sinceros votos para um abundante desenvolvimento espiritual durante o Ano Novo. Carta número 75, fevereiro de 1917. Sirvamos onde melhor pudermos servir. Há pouco tempo fizeram-me a seguinte pergunta. Fala-se muito em serviço, mas o que isso significa? Há muitas pessoas na nossa fraternidade que afirmam que gostam de servir, mas nada fazem além do que gostam. Isso é serviço? Dedicaremos a carta mensal a este assunto, porque a pergunta parece oferecer alimento para uma meditação proveitosa, e uma análise da matéria poderá beneficiar-nos. É notório que a maioria das pessoas só quer servir quando lucra algo com isso. Procuram um proveito material, e esta é a maneira sutil pela qual as forças ocultas os incitam à ação. Estão evoluindo inconscientemente até alcançarem um maior estado de desenvolvimento anímico. Então, servirão pelo amor de servir. Mas não podemos esperar que eles mudem da noite para o dia. Não há transformações súbitas na natureza. Quando se rompe a casca do ovo e o pintinho sai, ou quando o casulo estala e a borboleta começa o seu voo por entre as flores, sabemos muito bem que a magia não forjou isto num momento. Antes da mudança externa, houve um processo de preparação interna. É necessário um processo semelhante de desenvolvimento interno para transformar os servidores de Mamon em servidores do amor. Se queremos erguer um edifício, tudo o que precisamos fazer é transportar os materiais e tijolos necessários para o local, orientar o grupo de trabalhadores e começar. O edifício vai crescendo rapidamente nas dimensões que desejarmos e na velocidade que quisermos, dependendo somente da nossa capacidade de fornecer serviço, material e remuneração. Mas, se queremos aumentar o tamanho de uma árvore ou de um animal, não podemos conseguir isto cravando madeiros nos troncos da planta ou colocando peles e carne sobre o dorso do animal. O edifício cresce por acréscimos externos, enquanto que, em todas as coisas viventes, o crescimento físico é interno e não pode ser apressado em qualquer extensão que seja, sem o perigo de complicações. Este processo é o mesmo no desenvolvimento espiritual. Procede do interior e precisa de tempo. Não podemos esperar que pessoas que começam a sentir a chamada interior, impelindo-os para uma associação altruísta, renunciem num abrir e fechar de olhos ao seu egoísmo e outros vícios, e rapidamente floresçam e alcancem a estatura de Cristo. Na verdade, sentimos-nos um pouco melhor do que éramos pelo fato de estarmos lutando e esforçando-nos por seguir seus passos. Nisto assenta toda a diferença, pois estamos tentando servir como ele serviu. De forma alguma, o trabalho do músico, que nos deleita durante os nossos ofícios, fica desmerecido pelo fato dele gostar de música. Tampouco é menos valioso o trabalho do orador, que nos inflama de fervor para com o serviço ao mestre, só porque gosta de revestir as suas ideias com sugestivas palavras.
Também não é menos atrativo o vestíbulo, só porque a pessoa que o limpou e o decorou gosta de ter o ambiente que o rodeia sempre bonito. Cada um pode servir com muito mais vantagem se a linha de serviços for paralela às suas naturais inclinações e habilidades, e nós nos encorajamos mutuamente para procurar oportunidades de servir onde nos sentirmos mais aptos. Não há mérito especial em procurar um serviço que nos seja desagradável. Certamente seria um erro se o músico dissesse ao encarregado da limpeza: "Não gosto de esfregar o chão ou decorar ambientes, e eu sei que você treme só de pensar em tocar piano porque não tem prática alguma nisso. Mas vamos trocar os nossos lugares pelo amor ao serviço." No entanto, se não houver quem possa tocar, é um dever do decorador tentar fazê-lo, deixando de lado a sua incapacidade e procurar servir o melhor que lhe for possível. Se fosse preciso varrer o chão e tirar o pó das cadeiras, o orador e o músico deveriam apresentar-se de bom grado para fazer esses trabalhos, não considerando os seus próprios gostos. Nada é servil. O mesmo princípio podemos aplicar em casa ou no escritório. O serviço pode ser definido como o melhor uso que fizermos dos nossos talentos. Devemos colocar os nossos talentos para serem utilizados em todos os casos de necessidade imediata, independentemente da nossa preferência. Se nos empenharmos em assim proceder, o nosso crescimento anímico aumentará correspondentemente ao nosso esforço. Carta número 76, março de 1917. As almas perdidas e as atrasadas. Pediram-nos uma lição sobre as almas perdidas e as atrasadas, pois nosso correspondente quer conhecer os ensinamentos Rosacruzes referentes ao assunto. Como esta questão foi tratada nas primeiras páginas deste livro, na carta número 17, de abril de 1912, nada melhor podemos fazer do que aconselhar o nosso amigo a estudar essa lição, e esperamos que ela lhe seja proveitosa. Agradar-nos-ia muito que outros estudantes que têm perguntas a fazer de interesse geral escrevessem-nos pedindo as elucidações necessárias. Embora na nossa revista Rays dediquemos uma seção a essas perguntas, nem todos os estudantes são assinantes. Os problemas assim tratados têm um caráter mais íntimo do que é possível sentir numa revista que, eventualmente, será lida por um público menos conhecedor da filosofia do que os nossos estudantes. Carta número 77, abril de 1917. O medo desnecessário da morte. É doloroso ver a tristeza das pessoas que foram privadas pela morte de alguém que lhes era íntimo e querido, e, como em alguns casos extremos, vê-las passar o resto de suas vidas lamentando quem desapareceu. Vestem-se de luto e julgam que o menor sorriso possa ser um sacrilégio à memória do desaparecido, sem considerar que, com tal atitude de espírito, prolongam a permanência da pessoa que dizem amar nas regiões mais densas do mundo invisível, onde tudo que é mal vive, movimenta-se e permanece em contato constante com a parte egoísta e inferior da humanidade. Isto é um fato real, não uma mera fantasia, e pode ser demonstrado a qualquer pessoa que tenha uma discreta visão espiritual. Uma das maiores bênçãos conferidas àqueles que estudam e acreditam nos ensinamentos Rosacruzes é gradualmente emancipar-se, não só do medo da morte, mas também do sentimento de que uma enorme tragédia acontece quando um dos seus seres queridos passa ao invisível. Uma bênção flui tanto para o assim chamado vivo, como para o suposto morto, quando o espírito que parte pode receber a ajuda e os cuidados apropriados durante essa transição. Será capaz de assimilar o panorama da vida, o que fará com que sua existência pós-mortem seja completa e proveitosa por não ter sido perturbado pelo pesar e pelo pranto histérico dos que o rodeiam. Durante os anos que se seguem, poderá ser ajudado pelas preces que lhe ofertamos.
Por outro lado, aqueles a quem chamamos vivos e que estudam estes ensinamentos estão aprendendo a adotar esta atitude altruísta acerca da morte, tão necessária ao desenvolvimento anímico. Compreendem, como um fato real, que a morte do corpo, no momento devido, é a maior bênção que a humanidade pode receber. Nenhum de nós possui um corpo tão perfeito que possa viver para sempre. Em muitos casos, os anos marcam os pontos fracos dos nossos veículos em grau crescente, cristalizando e transformando-os cada dia mais numa carga que abandonaremos com satisfação. Temos a esperança e o conhecimento de que nos serão dados um novo corpo e um novo começo numa época futura, e assim poderemos aprender um maior número de lições na escola da vida. Esta é a época do ano em que a morte mística, que todos estamos celebrando, dirige nossos pensamentos e os da humanidade para a questão da morte e do renascimento. Não há outro ensinamento que seja tão importante e de valor tão vital como o do renascimento. Atualmente, mais do que nunca, a humanidade precisa dele devido à crueldade carnificina que ensanguentou a Europa durante estes últimos 2 anos e meio. Tão interligada está a grande família humana que há poucas pessoas no mundo que não tenham perdido algum parente em tão avassaladora guerra. É um dever e um privilégio daqueles que conhecem a verdade acerca da morte disseminar esse conhecimento aos que ainda vivem nas trevas em relação a este fato. Quero recomendar aos estudantes da Fraternidade Rosa Cruz a necessidade de considerar que somos administradores de tudo o que possuímos, quer sejam bens físicos ou mentais, e que é um dever nosso, sempre que nos for possível, explicar com tato e diplomacia estes importantes acontecimentos da vida e do ser aos que ainda os ignoram. Nunca poderemos saber quando voltará às nossas mãos o que atiramos ao mar. É certo que, mais cedo ou mais tarde, estes ensinamentos, temporariamente esquecidos, devem retornar ao conhecimento de toda a humanidade. Devemos, sempre que nos for possível, repartir com os outros a pérola do conhecimento que encontramos. Se nos descuidarmos de assim proceder, cometeremos um pecado de omissão, do qual nos pedirão contas um dia. Espero que gravemos isto em nossos corações e nos dediquemos a difundir estes ensinamentos não somente quando o momento surgir, mas em todas as ocasiões propícias e com grande tato e sensibilidade, para que o nosso objetivo não seja frustrado pela utilização de um método inadequado. Além disso, não é necessário rotular este conhecimento. A Bíblia está cheia de exemplos que demonstram que esta doutrina era aceita pelos maiores de Israel, que evidenciaram esta crença enviando mensageiros a João Batista perguntando se ele era Elias. Todas as especulações acerca de Cristo, se ele era Moisés, Jeremias ou outro profeta, evidenciam esta crença. Cristo acreditava no renascimento, pois ele afirmou concretamente que João, o Batista, era Elias. Esta doutrina foi enunciada por Paulo no capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios e também em outros trechos. O melhor serviço que podemos prestar à humanidade é disseminar estes ensinamentos. Carta número 78, maio de 1917. O desenvolvimento do coração e a iniciação. Enquanto estava elaborando a lição deste mês, ocorreu-me perguntar aos estudantes se estão obtendo ou não reais benefícios com estas lições. Tudo depende da maneira de estudá-las, já que não é possível retirar mais do que aquilo que colocamos nelas. Por conseguinte, julguei oportuno dedicar esta carta a um pequeno comentário sobre a melhor maneira de utilizá-las com o máximo proveito. Sabemos que o objetivo dos ensinamentos Rosa Cruzes consiste no desenvolvimento equivalente e simultâneo da mente e do coração, assim como dar todas as explicações de uma maneira tão lógica que a mente esteja pronta a recebê-la, deixando plena liberdade ao coração
para trabalhar com o material assim recebido. Se simplesmente lermos a lição e meditarmos nela, achando-a racional pela explicação do assunto abordado mensalmente, e no momento seguinte nós a largamos e a esquecemos, pouco será o bem que ela poderá produzir, pois foi estimulado só o intelecto e não o coração. O melhor método, depois da lição ter sido assimilada e aceita intelectualmente, é absorvê-la de uma forma devocional durante o resto do mês, em diferentes ocasiões, quando nos sentimos dispostos para tal exercício. Em seguida, não pensar mais nela, deixando o intelecto livre. O próximo passo é senti-la, porque o sentimento é uma função do coração. Procure visualizar as diferentes coisas e os assuntos nela inseridos. Por exemplo, a lição que acompanha esta carta versa sobre a humanidade durante o estado hermafrodita. Ela explica a entrada dos espíritos de Lúcifer e também o caminho da regeneração sob a direção de Mercúrio. Se visualizarmos internamente a condição do homem durante os diferentes estágios que se sucederam, tiraremos disso um grande benefício. Isto é mais fácil de fazer do que visualizar e sentir as mudanças que hão de ocorrer no futuro, pois no íntimo da nossa consciência permanecem latentes todos os sentimentos experimentados durante as épocas passadas na nossa evolução, sendo somente uma questão de prática poder recordá-los no momento que desejarmos. Lembremos-nos do que foi dito no conceito Rosa Cruz do Cosmos sobre o método de iniciação. Algumas vezes, ao chegar a esse ponto, temos que retroceder pelo caminho que percorremos para sentir e ver conscientemente aquilo que trilhamos da maneira inconsciente. Por isso, a prática acima mencionada é uma preparação. Quanto mais nos virmos no estado mental indicado, tanto mais profundamente sentir-nos-emos na condição correspondente e devemos considerar a mão protetora e condutora das hierarquias divinas que nos têm ajudado no caminho da evolução. Dessa maneira, estaremos mais preparados para o tempo que há de vir, quando tivermos que atravessar o mencionado caminho durante o processo de iniciação. É desnecessário dizer que, dessa forma, receberemos muito mais benefícios de iniciação do que se estivéssemos despreparados. Esta prática de sentir a lição é de grande ajuda para o progresso espiritual. Se usada acertadamente, iluminará os estudantes, proporcionando-lhes uma visão espiritual que não poderá ser obtida de outra maneira. Espero que gravem isto profundamente e habituem-se a praticá-la com regularidade, mesmo nas lições que, à primeira vista, possam parecer-lhes maçantes e sem interesse. Este processo irá capacitá-los a extrair pérolas escondidas sob a superfície e com as quais jamais sonhariam. Carta número 79, junho de 1917. Sacrifício, um fator de progresso espiritual. Muitas vezes recebemos cartas de estudantes que, embora formulem a pergunta de maneiras diferentes, referem-se ao mesmo assunto. De que maneira posso conseguir maior progresso espiritual? Portanto, creio conveniente dedicar esta carta a esse assunto. É uma lei da natureza que, do nada, nada vem. Mas são muitos que acreditam que a verdade espiritual e o progresso podem ser adquiridos sem ônus e sem o respectivo preço. Em certo sentido, isso é verdade, porque é vil e errado barganhar com os poderes espirituais para obter-se um lucro desonesto, como ficou firmemente demonstrado por Pedro na sua conversa com Simão, o feiticeiro, que lhe pediu os poderes espirituais de que dispunha, oferecendo-lhe dinheiro em troca. Fim da pista 12. Este livro continua na próxima cassete. Favor girar a cassete até o final.